Essa semana nós lemos Parashat Shoftim, Shoftim e Shotrim, que cada um tem que colocar juízes e guardas em todas as suas cidades. Essa Parashá, normalmente, em todos os anos, é a primeira Parashá do mês de Elul, que já, apesar de certos anos, Rosh Chodesh, Elul cai em Parashat Rei, mas é o primeiro dia de Rosh Chodesh. Essa, normalmente, costuma ser a primeira Parashá do mês de Elul. Nós temos que dizer que existe uma certa conexão do mês de Elul, que é o último mês do ano, para essa Parashá de Shoftim e Shotrim. No Yom Yom de hoje, e na segunda-feira, ele fala que o mês de Elul é considerado o mês do balanço para o povo de Israel. Nesse mês, nós fazemos um exame de consciência de tudo que passou no ano passado e tomamos boas decisões para o ano seguinte. Ele dá um exemplo de um baleista, de um homem de negócios, que uma vez por ano ele tem que parar todos os seus negócios e fazer um balanço para saber como foi o ano que passou e averiguar quais foram os lucros e tentar fazer que esse ano melhorar os lucros e verificar quais foram os prejuízos para tentar que no próximo ano ele vai sanar os prejuízos. Mesma coisa no mês de Elul, nós temos que fazer um balanço para ver como foi o nosso ano espiritual, fazer um exame de consciências, um exame de consciência e as coisas boas que passaram no ano passado, ou seja, as boas ações, as mitzvot que nós fizemos, nós devemos tentar incrementar para o novo ano, para que realmente elas sejam melhor do que foram até agora, e as coisas negativas, que foram as nossas falhas, nós devemos tentar saná-las através de tshuvá. Em outras palavras, o mês de Elul é um mês que nós devemos dedicar para tshuvá, Maasim Tovim, para tshuvá e boas ações, tshuvá para retocar o passado e boas ações para melhorar o futuro, se preparar para o ano que está entrando. Então, isso, na verdade, é o assunto do mês de Elul. É um mês que nós fazemos um exame de consciência, avaliamos nossa situação. É um balancete. E isso está ligado, na verdade, com o início da nossa Parashá. O início da nossa Parashá fala Shoftim ve Shotrim, você tem que colocar juízes e guardas, Titen lecha bechol sharecha, você tem que colocar em todos os teus portões. Asher Hashem Elokecha, que é os portões que Deus dá para você. Explica o Shach, que aqui, nessa palavra, Shoftim e Shotrim, existe uma lição para o nosso dia a dia. Quais são os nossos portões? Os portões são a conexão que existe entre o mundo afora e o nosso íntimo. Nós temos vários portões. Nós temos os olhos são os portões que eles veem tudo o que acontece lá fora. Nós temos o ouvido, que ele quer ouvir tudo o que acontece no mundo que está lá embora. A boca, que por ela nós falamos, e também ingerimos. O nariz, nós cheiramos. São os portões que nós temos no nosso corpo. E quando chega o mês de Elul, nós temos que colocar juízes e guardas. Juiz, para saber o que eu devo ouvir e aquilo que eu não devo ouvir. Às vezes tem uma conversinha, todo mundo falando um bom lachanará, uma boa fofoca. Então é o momento que eu tenho que saber colocar um juiz no meu ouvido e um guarda, tem que sair dessa aqui. A nossa visão, às vezes, tem coisas que vêm à nossa visão que são coisas indevidas. Então tem que saber que é o momento de fechar os olhos. Deus criou as pálpebras para isso. A pessoa não olhar aquilo que não deve. Às vezes ele tem que falar apenas aquilo que está na ponta da língua, uma coisa que ele precisa falar, mas é algo proibido. Então ele tem que saber se controlar. Então esses são os juízes e os guardas que a pessoa tem que colocar, que na verdade esse é o trabalho do exame de consciência, que nós temos que averiguar como que está
os nossos portões, como eles foram usados, e tomar cuidado para que no futuro eles sejam usados somente de forma positiva. Shotrim também é um juiz, um julgamento que nós fazemos consigo mesmo para saber como está a nossa situação espiritual. Então, essa é a conexão básica que nós temos da Parashá, com esse conceito do mês de Elul, que é justamente o assunto de tomar cuidado e fazer um exame, fazer um julgamento de como está a nossa situação espiritual, com o intuito de se preparar para o novo ano. Mas o Rebbe fala que existe algo mais revelado que tem uma ligação com o mês de Elul. Nós sabemos que o mês de Elul, vários atos positivos devem ser acrescentados à nossa bagagem. No mês de Elul, nós devemos aumentar o estudo da Torá, devemos aumentar as nossas orações, dar tzedakah, uma quantia mais vezes, fazer tshuvah. São assuntos positivos que nós temos que melhorar no mês de Elul. E existem várias frases, psukim, cujos acrósticos estão a palavra Elul, que estão lá relacionados com todas essas mitzvot especiais. Em primeiro lugar, é conhecido que Elul são as iniciais de Ani ledodi vedodi li, eu para o meu amado e meu amado para mim, são as iniciais de Elul, que isso simboliza o serviço da oração, eu para o meu amado, quer dizer, eu me dirijo a Deus, Deus a mim, eu rezo para Deus, e Deus me responde, esse é o assunto da oração. Quer dizer, o mês de Elul está ligado com a oração, o mês de Elul está ligado com o assunto de tzedakah, porque existe um passuque que nos diz, Ishetreio, o matanot lebionim, que nós devemos dar presentes uns aos próximos e presentes aos pobres também. Shloach manot ishlereio, mandar presentes cada um para o seu próximo, o matanot lebionim, e presente para os pobres, o assunto de tzedakah. Ishlereio, o matanot lebionim, são as iniciais da palavra Elul, que está ligado com a mitzvah de tzedakah. Também, com relação a Tshuvah, nós temos um versículo que consta em Parashat Nitzavim, que está escrito: o mal Hashem Elokecha, Deus vai circuncidar et levavcha et levav zarecha, o teu coração e o coração da sua descendência. O que quer dizer circuncidar o teu coração? Vai tirar aquela casca grossa que envolve o coração, que são, na verdade, as coisas negativas, os pensamentos negativos que nós temos. Deus vai circuncidar, isso aqui é o assunto de Tshuvah. E Tshuvah está ligado com a circuncisão do coração. E essas palavras, et levavcha et levav, o teu coração e o coração dos teus descendentes, também são as iniciais da palavra Elul. Aqui nós vemos que Elul está ligado também com o assunto de Tshuvah. E existe um outro acróstico que está ligado com o assunto de Torá. Esse não é uma ligação tão direta, mas tem realmente uma explicação. Na nossa Parashá, nós encontramos a mitzvah de Arei Miklat, cidades refúgios. Uma pessoa que matou alguém sem querer, e o parente da vítima vai querer se vingar pela morte do seu parente, então ele vai ter que fugir para uma cidade de refúgio. Então Deus colocou 100 cidades refúgios para vocês fugirem, assim consta na nossa Parashá. 3 do outro lado do Jordão, do lado ocidental, e 3 do lado oriental. 3 cidades refúgios em cada lado do Rio Jordão. E para essas cidades, aquele que matou sem querer, ele deverá fugir, ele deverá se isolar. E isso é uma expiação também, uma capará, uma expiação do pecado que ele fez. Mesmo que ele matou sem querer, mesmo que ele matou de uma forma, ele não foi algo que ele fez por vontade própria, mas já que isso aconteceu, que ocorreu um fato negativo tão grande como esse, que a pessoa estava envolvida na morte de um parceiro ou de um outro judeu, isso causa uma mancha nos mundos superiores, que ele realmente, mesmo que foi involuntária, isso causa uma mancha, isso precisa
de uma capará. E essa capará é o assunto dessas cidades refúgios. Arei Miklat. Que a gente sabe que Galut Mechaperet, o exílio, ele traz o perdão. A pessoa que é exilado, ele traz o perdão. E a Torá nos relata exatamente quais são as leis da cidade refúgio. Então aqui nós temos alguns personagens nessa história. Existe o assassino involuntário, aquele que matou sem querer. Existe a vítima. E existe o parente próprio, próximo, que ele é chamado Goel Adam, aquele que vai vingar o sangue. E a cidade refúgio, que é o exílio e o perdão daquela pessoa que ele agiu dessa forma involuntária, ele correr para a cidade refúgio. A primeira vez que aparece as leis da cidade refúgio na Torá, é lá atrás, na porção de Mishpatim. E lá está escrito essa lei, aqui na nossa paraxá, ela fala em detalhes, como tem que ser a mitzvah da cidade refúgio. E em Parashat Mishpatim aparece uma pequena frase de passagem. Está escrito o seguinte, na Parashat Mishpatim, Makeh ish vamet, se uma pessoa matou alguém, bateu em alguém, ele atacou alguém e esse morreu, mot e mata, ele tem pena celestial, pena capital, pena de morte. Mas se ele não caçou essa pessoa, ele não procurou matá-lo, Deus fez que isso acontecesse com ele, eu vou colocar para você um lugar para você fugir para lá. Então, quer dizer, aqui é a primeira vez que aparece essa lei sobre a cidade de refúgio. Ele fala, a pessoa não caçou o outro, não perseguiu o outro. Deus fez que isso acontecesse com ele, mas ele não foi proposital, foi sem querer. Então, nesse caso, nós falamos, eu vou colocar para vocês um lugar, Asher Yanushama, que lá ele vai fugir. Então, isso realmente é a primeira vez que aparecem as leis da cidade de refúgio na Torá. As palavras Iná leadó vesamti lecha, Deus fez que isso ocorresse contigo, e eu vou colocar para vocês cidades refúgios, também são as iniciais da palavra Elul. Iná leadó vesamti lecha. Quer dizer que no mês de Elul existe uma conexão com as cidades refúgio. Qual é a conexão? O que quer dizer? Como que nós somos? O que é a ligação que nós temos no mês de Elul com a cidade de refúgio? Então, nossos sábios dizem, quando Deus, no Parashat Beit Hanan, 4 semanas atrás, consta já sobre as cidades refúgios, que Moshe Rabbeinu separou já 3 cidades refúgio do outro lado do Jordão. Então, está escrito lá o nome das cidades, a cidade de Betzer, Betzamot, Bet-Golan, e logo em seguida, depois, imediatamente após relatar as cidades refúgio, a lista da cidade refúgio, a Torá fala, Vezot a Torá, e essa Torá, Asher tzivah Moshe livnei bnei Israel, que Moshe Rabbeinu ordenou, Shasá Moshe livnei bnei Israel, Moshe Rabbeinu colocou perante o povo de Israel. Quer dizer, ele fala a lista das cidades refúgios, e essa é a Torá, que aprenderam nossos sábios, que a Torá também é uma cidade de refúgio. Ele está falando 3, e a 4ª é a Torá. Então, dizem nossos sábios que divrei Torá koltin. As palavras da Torá servem como um refúgio. E então, aqui, já que o mês de Elul está ligado com as cidades de refúgio, como está escrito, que são as iniciais da palavra Elul, daqui aprenderam nossos sábios que no mês de Elul é que tem que acrescentar no estudo da Torá. Porque divrei Torá koltin, que as palavras de Torá servem como um refúgio. Então, aqui nós temos vários acrósticos que nos indicam qual deve ser a conduta no mês de Elul. Tfilá, a reza, Anile Dodi Bedodi, eu para o meu amado, Tzedakah, Ishlerei, o Matanot Legonim, deve dar para presentes para o pobre, Tchuvá, teu coração, coração do teu filho, Ezer, também da Elul,
e Torá. Torá é a ligação que está mais indireta, que não está clara. Compara isso aqui com uma cidade de refúgio e como as palavras da Torá também servem como refúgio, então por isso no mês de Elul, a pessoa tem que acrescentar também no assunto de Torá. Mas aqui, então por isso, a Parashat Shoftim, que é a primeira parashá que nós lemos no mês de Elul, fala em detalhes sobre as leis do Arei Miklat, da cidade de refúgio, quer dizer, para mostrar essa conexão clara que nós temos entre Parashat Shoftim e o mês de Elul, que a preparação é o refúgio do mês de Elul, que é através do estudo da Torá. Vamos entender um pouquinho como funciona esse refúgio do mês de Elul e como está ligado com o estudo da Torá. Se nós vamos estudar no Shulchan Aruch, nas leis do mês de Elul, lá existe um comentário que ele chama Sharei Tshuva. Lá ele traz uma ideia que grandes sábios, no mês de Elul, autores de livros, eles paravam de estudar Torá, paravam, quer dizer, dedicavam menos tempo para a Torá, e não faziam suas obras, não escreviam, e dedicavam mais tempo para rezar, para falar slichot, para fazer orações e falar capítulos, salmos, etc. Então, eles se dedicavam mais para salmos e menos para a Torá. Então, aqui nós vemos que ele fala que deve se dedicar menos tempo para o estudo da Torá e mais para súplicas e orações. Então, como nós estamos falando que o mês de Elul deve se acrescentar no estudo da Torá. E mais ainda, nós falamos que onde a gente aprende sobre o estudo da Torá, da cidade de refúgio. Que divrei Torá koltin, que as palavras de Torá, elas são refúgio. Aqui é uma ligação muito indireta, quer dizer, não dá para ver claramente aqui o estudo da Torá. O estudo da Torá é refúgio. Por quê? Porque a Torá está na lista, tem as cidades dos refúgios, 3 cidades, e logo em seguida, Mizot a Torá. Então está na lista, então a gente entende que faz parte do refúgio. É algo um pouco difícil de entender claramente. Isso aqui, nós devemos mexer muitos dedos para tentar chegar nessa compreensão. Nós devemos enrolar muito para entender que isso está falando de Torá. Então, como isso funciona? Como, quer dizer, por um lado a gente vê que não deve se acrescentar natural, porque sim tem que acrescentar. E ele fala justamente que as palavras da Torá, elas são, na verdade, um refúgio. Como a gente explica tudo isso aqui? Na verdade, aqui, o Rebbe dá uma explicação muito interessante. O Rebbe fala o seguinte: vamos olhar a história. Nós falamos que o mês de Elul está ligado com cidades de refúgio. Nós falamos que aqui nós temos alguns personagens. Uma pessoa matou o outro sem querer. Ele matou alguém sem querer. E ele tem que fugir para a cidade de refúgio porque existe um vingador que ele quer pegar ele e quer vingar-se do ato negativo que ele fez. E por isso ele tem que ir para a cidade de refúgio. Como nós conectamos todo esse quadro com o mês de Elul? Como a gente pode todos esses detalhes de Arei Miklat, como a gente conecta isso aqui com o mês de Elul? O Rebbe explica da seguinte forma: quem é o assassino aqui? Então está escrito que uma pessoa que ele faz qualquer pecado, qualquer ato negativo que ele faz, ele jorra o sangue da alma divina para o lado da impureza. Cada judeu tem 2 almas. Uma alma divina, que é uma partícula divina. Existe uma alma animal, que a vontade da alma animal é assuntos mundanos, materiais, prazeres mundanos. No momento que a pessoa comete um delito, o que ele faz? Ele tira sangue da alma divina dele. Como está escrito, Shofer dam ha'adam ba'adam. Ele está jorrando sangue do homem para um outro homem. Está transmitindo o sangue da santidade, a presença divina, no lado da impureza. E isso acontece a partir do momento que a pessoa faz um pecado. Então é como se fosse um pequeno assassinato. O Torá nos diz, o Talmud nos diz, Malikat lakula, malikat lakpalga. Qual a diferença se você mata totalmente ou se mata parcialmente? Tira o sangue. Tira o sangue da alma divina através do pecado.
Então, isso é considerado um assassinato em pequena escala. Então, durante o ano inteiro, cada ato negativo que a gente faz, nós estamos causando um prejuízo que é considerado um pequeno assassinato, um pequeno homicídio da nossa alma divina, tirando o sangue dela e jogando ele para a impureza. E nós temos um causador que realmente ele que causa tudo isso aqui. O Talmud nos diz que existe um anjinho negativo, que ele tem 3 nomes. Rua Satan, ele é chamado de Satan, Satanás. Rua Yetzer Hara, ele é um mau instinto chamado Yetzer Hara. Rua Malach HaMavet, ele é o anjo da morte. Ele tem 3 funções. No início, esse anjinho vem como Yetzer Hara, o mau instinto. E ele leva a pessoa a pecar. Ele convence a pessoa a pecar. Depois que a pessoa pecou, aí ele muda de toga, ele muda de roupa e fica sendo o acusador. Ele sobe para os céus como Satanás, fulano pecou, merece castigo. E aí Deus manda ele como anjo da morte, para trazer o castigo aqui embaixo. Não obrigatória a morte, qualquer castigo é feito por esse anjinho negativo. Então ele é um anjo que realmente ele tem 3 funções: causar o pecado, acusar a pessoa lá em cima, e depois ele vem vestido do anjo da morte, ele vai agora vingar o pecado que a pessoa fez, que ele foi a causa de tudo isso aqui. Então ele que é chamado Goel Adam, o vingador, o parente próximo da vítima. Ele se coloca, eu vou vingar a pessoa, ele cometeu um assassinato, ele pecou, errou, tirou sangue da alma divina. Eu vou me vingar dele, eu vou trazer o castigo, porque ele fez errado. Quando chega o mês de Elul, então ele vem, está chegando Rosh Hashanah, dia do julgamento em Rosh Hashanah, então ele coleciona um saco de pecados, olha, tem esse, tem aquilo, tem outro. Ele tem um grande tesouro cheio de pecados, ele aproveita o mês de Elul inteiro para acusar. Afinal de contas, nós estamos chegando em Rosh Hashanah. Então Deus faz que o mês de Elul é como se fosse uma cidade de refúgio, onde a pessoa pode se proteger dessas acusações. Igual a pessoa que matou sem querer, ele vai para a cidade de refúgio. E ele, nesse momento, ele está protegido de qualquer ataque, de qualquer acusação. Ele está protegido. Esse é o mês de Elul, uma cidade de refúgio. Afinal de contas, nós vamos olhar na nossa paraxá. Lá está escrito que só pode fugir para a cidade de refúgio alguém que matou sem querer, involuntariamente. Mas se uma pessoa matou voluntariamente, e ele fugiu, e ele foi para a cidade de refúgio, então manda o tribunal tirar ele de lá e dão para ele pena capital, não adianta. Então nem o ano inteiro, quando nós pecamos, nem sempre é sem querer. Muitas vezes é de propósito, a pessoa faz isso aqui com prazer, com vontade. Então aqui está falando, a cidade de refúgio só serve para quem faz sem querer. Então para isso tem 2 respostas. A primeira resposta não foi nossa culpa. Nós fomos induzidos a isso pelo Yetzer Hara, pelo mau instinto. Então não é nossa obrigação, não foi nossa culpa, né? Realmente nós somos culpados voluntariamente 100%, nós temos alguém que causou isso aqui. Mas, número 2, quando chega no mês de Elul, e nós ouvimos no primeiro mês de Elul, no primeiro dia de Elul, o toque do shofar, está escrito que o motivo que nós tocamos o shofar no mês de Elul para despertar os corações para Teshuvah, como está escrito em Misater, Ishba Mistarim, né? Então, desculpa, como está escrito, Haitaka shofar ba'ir ve'am lo yachradu, será que vamos tocar o shofar na cidade e o povo não vai temer? Isso traz temor, o shofar. Então, imediatamente, quando a pessoa ouve o shofar, ele já faz Teshuvah. Então, automaticamente, os pecados que ele fez, de propósito, passam a ser involuntários. Como isso funciona? Na verdade, existem 2 tipos de Teshuvah. Quando a pessoa faz Teshuvah por amor, quando a pessoa faz Teshuvah por amor a Deus, não por medo do pecado, não por medo do castigo, mas por amor a Deus, por vontade de querer se ligar com Deus. Então está escrito que Zdonot nasulok zchuyot, os pecados se transformam em mitzvot. Quando a pessoa faz Teshuvah por amor a Deus, no nível máximo, então isso faz que Zdonot nasulok zchuyot, os pecados que ele fez proposital, se transformam em mitzvot, que através da Teshuvah ele consegue
mudar 180 graus, totalmente contrário. Então, passa a ser como se fosse mitzvot. A tshuva tem a força de transformar um pecado numa mitzvah. Mas nem todo mundo que faz tshuva por amor a Deus. A maioria das pessoas faz tshuva por temor. Então, dizem nossos sábios, uma pessoa que faz tshuva por temor, Zdonot, nasulot kishgagot, os pecados propositais, se transformam em involuntários. Ele não apaga totalmente o pecado, não transforma ele, mas tira a gravidade do pecado, já não fica mais de propósito. Por quê? O que leva a pessoa a fazer um pecado proposital? O prazer, a vontade de fazer alguma coisa negativa. Ela fazendo alguma coisa errada, estou tendo prazer. No momento que a pessoa faz tshuva, mesmo que por temor, ele acaba com aquele prazer, está com medo agora. Você está com medo, então não tem mais prazer. Então aquilo tirou o prazer, passou a ser um pecado sem prazer, é involuntário, fica sendo sem querer. Então no momento que a gente ouve o shofar no início do mês de Elul, todos os pecados propositais já não são mais propositais, já são involuntários. Então já temos direito a fugir, a se exilar na cidade de refúgio, trazer a capará. Afinal de contas, já não temos mais pecados no início do mês de Elul. E o mês de Elul inteiro é um momento que a pessoa deve se dedicar a fazer tshuva, para que ele chegue no nível máximo de tshuva, que os pecados se transformam em mitzvot. Mas, por enquanto, ele está protegido, porque ele está na cidade de refúgio. Então, tudo que ele fez errado, então as acusações do Satã não pegam sobre ele. E aonde se encontra, onde se expressa esse refúgio do mês de Elul, é no estudo da Torá. Que tipo de estudo da Torá? Então, existem dois tipos de estudo da Torá. Existem certas pessoas que, ao estudarem Torá, isso traz para eles um certo orgulho. Traz para ele uma certa satisfação. Que a Torá é um nível intelectual, é um prazer a pessoa estudar a Torá. A Torá faz que a pessoa ele massageia um pouquinho o seu orgulho, fica um grande sábio. A pessoa, principalmente quando ele vai fazer obras, escrever assuntos da Torá, quando ele escreve uma obra inteira, imagina, eu sou o melhor, eu sou especial. Logicamente não é fácil escrever uma obra de Torá, mas a pessoa realmente é especial quando ele faz uma obra de Torá. Mas isso leva a ele uma certa satisfação que não é um exílio, pelo contrário. Nós falamos uma pessoa que está exilada, por que isso traz o perdão? Porque ele não está na casa dele, não está no lugar dele, ele está afastado, está no lugar onde realmente não está na situação dele normal. Então isso traz para ele um certo nível de humildade, um certo nível de baixeza, baixeza de espírito, que isso faz, que realmente isso traz o perdão para ele, um sentimento de arrependimento. Mas uma pessoa que está no estudo da Torá, que muito pelo contrário, isso massageia o orgulho dele, está crescendo, está empolgando, então isso não vai trazer ele um refúgio, perdão nenhum, não é esse tipo de estudo da Torá. Por isso, grandes sábios, que o trabalho deles era renovar em assuntos de Torá e escrever obras sobre isso, eles paravam isso totalmente no mês de Elul, porque esse tipo de Torá não é o tipo de Torá que está conectado com o mês de Elul, está ligado com o mês de Elul, é outro tipo. Qual é a Torá que serve como refúgio? Quando a pessoa estuda por submissão, ele estuda algo que ele não quer estudar, contra a vontade dele, ou ele estuda assuntos que levam ele à humildade, que levam ele a compreender o nível baixo que ele se encontra. Esse estudo da Torá que é chamado refúgio. E qual é esse tipo de estudo? Esse é o estudo da Hassedut. Divrei Mussar, palavras de advertências e admoestações que levam a pessoa a sentir realmente quem ele é. As palavras de Hassedut falam para a pessoa quão grande é Deus e quão pequeno é o ser humano, quão negativo é o orgulho. Quando a pessoa estuda a Torá nesse nível, então isso é um exílio. Ele está se exilando, saindo desse mundo, saindo do ser dele, saindo do seu orgulho, ele está exilado. E esse tipo de estudo da Torá que traz para ele a capará, que traz para ele o perdão. Então, se fosse um exílio, isso traz para ele a capará. E é isso, então, que o mês de Elul simboliza. O mês de Elul simboliza o estudo da Torá, que traz a pessoa ao exílio. Ele se exilia do seu dia a dia. Ou seja, o ano inteiro a pessoa está dedicada a assuntos mundanos, ao seu comércio, cada um cada um debaixo da sua árvore, pegando a sombra fresca
pegando água fresca e sombra boa, realmente está aproveitando esse mundo. Então nós temos que saber, mês de Elul é o momento de se exilar um pouquinho, sair um pouquinho dessa vida tão materialista, se dedicar a assuntos mais elevados, mais espirituais. O estudo da Torá tem que ser algo que vai engrandecer ele e trazer para ele um sentimento de humildade, um sentimento de seriedade, um sentimento de submissão. Esse é o estudo da Torá, que serve como um exílio no mês de Elul. Isso é como se fosse que nós estamos exilados. Estamos exilados, então realmente o vingador, que é o Satã, as forças negativas, não tem forças sobre nós, nós estamos acima desse nível, nós estamos acima de todo esse contexto. E isso significa a cidade de refúgio e essa ligação que nós temos realmente com o assunto da Parashá, com o mês de Elul. O Alter Rebbe, ele explica no livro dele, no Likutei Torá, o que é o principal assunto de Elul. Ele fala que Elul, por que a pessoa, ela nesse mês de Elul, ela tem esse sentimento de se afastar do mundo, de se dedicar a assuntos mais elevados e espirituais, não é apenas pela proximidade de Rosh Hashanah, então nós já estamos preocupados em se preparar. Não. O próprio mês de Elul tem essa força, tem esse dom, tem esse poder de elevar a pessoa. Ele fala aqui que acontece no mês de Elul, existe uma revelação divina no mundo muito potente, que isso aproxima as pessoas. É a revelação do Yud Gimel Midot HaRachamim, dos 13 atributos de misericórdia. No mês de Elul eles estão revelados. Por isso, entre os Faradim, o mês inteiro eles falam Slichot, que lá falam várias vezes Yud Gimel Midot HaRachamim. E eles já incluem a gente, por isso que a gente está isento, porque os Faradim já falam por nós, então eles já incluem a gente nessa reza e nós estamos isentos, porque eles já trazem o suficiente. É tão forte essa reza que é suficiente para todo mundo. Então realmente é porque nesse mês temos essa revelação de Yud Gimel Midot HaRachamim. Escreve Alter Rebbe que uma revelação Midot HaRachamim. Então Rebbe pergunta, por que Yom Kippur, que por causa dessa revelação tão elevada, Yud Gimel Midot HaRachamim, é um dia tão elevado que nós não podemos trabalhar, não podemos comer, não podemos beber, temos que ser, nós se levamos igual a anjos, estamos totalmente afastados do mundo. E no mês de Elul tem a mesma revelação, são dias normais, cotidianos, podemos trabalhar, podemos normal, como se fosse um dia comum. Logicamente que é um dia mais especial, nós sentimos no mês de Elul no ar que tem assim um vento, mas são dias normais. Então o Alter Rebbe dá um exemplo para isso. Mashal Melech, um exemplo para um rei, que quando ele está vindo para a cidade, ele se encontra, quando ele está chegando na cidade, ele se encontra no campo. E no campo, ele se encontra a paisana, com roupas normais, com roupas simples. Ele está lá, e o Melech Bassadei, quando o rei está no campo, ele recebe todo mundo de bom grado. Ele mostra uma face sorridente para cada um. E cada um, quem quer, pode chegar e se aproximar para o rei e fazer seus pedidos, ficar próximo do rei. Depois, quando o rei entra na cidade, todo mundo vai atrás dele. Quando ele entra no Palácio Celestial, no palácio dele, acabou. Aí só pode entrar lá dentro quem é chamado, quem tem hora marcada, quem tem alguma proteção. Aí senão qualquer pessoa não pode entrar lá dentro. Assim explicou o Alter Rebbe. Mês de Elul é o mês que o rei está no campo. Então, a mesma revelação de Yom Kippur, mas está no campo, ele está acessível a todos. Qualquer um, mesmo cada um no meio do seu trabalho, pode chegar até o rei, pode pedir tudo o que ele precisa, porque o rei está no campo, é muito mais fácil. Então, cada um pode chegar próximo dele, pedir aquilo que ele precisa. E por isso, depois, quando ele está indo para a cidade, está todo mundo indo atrás, para a semana de Rosh Hashanah, os dias de Slichot. Quando ele entra no palácio dele, o palácio celestial divino, que é no dia de Rosh Hashanah Yom Kippur, que Deus se tranca no palácio, só pessoas especiais podem entrar. Só quem se preparou bem no mês de Elul, aí pode entrar lá dentro. Então, a revelação do mês do dia Yom Kippur, Rosh Hashanah Yom Kippur, os 10 dias de Maseret e Metshuvah, é quando o rei já está no palácio dele. Então, por isso são dias que você não pode comer, não pode beber, você tem que ser igual um anjo. Mas no mês de Elul, o rei está no campo, ele aproxima-se de cada um. Então, por isso que é um mês que desperta nas pessoas essa vontade de querer se aproximar dele. Porque o rei está no campo, o rei está aqui, cada um pode chegar perto dele. O mês de Elul é um mês que cada um pode chegar próximo de Deus e pode pedir aquilo que ele precisa, porque realmente Deus está próximo.
E por isso faz que nós temos essa elevação, e por isso o mês de Elul é considerado uma cidade de refúgio, que nós podemos se refugiar, todos os assuntos mundanos no ano inteiro, porque o rei está no campo, o rei está aqui à vontade, cada um pode chegar para próximo dele, cada um pode fazer a vontade, a sua vontade se aproximando para o rei. Agora imagina quando o rei está no campo, recebendo todo mundo, e tem lá um trabalhador que está no seu campo, o rei está lá, fala, olha o rei lá, não importa, agora eu tenho que fazer meu trabalho aqui. Todo mundo que olha para essa pessoa vê como ele é tolo, como ele é bobo, como pode ser que ele não... O rei está lá, está à vontade, pode chegar até ele. O rei não está impondo que cada um venha, quem quiser, mas quem não vai até o rei, ele é um tolo, é um louco. Então, no mês de Elul, quem não chega próximo de Deus, é um tolo. Imagina, Deus está próximo da gente, é tão mais fácil, podemos chegar próximo dele. E isso realmente é o trabalho do mês de Elul, elevar cada um, chegar ao nível mais elevado, porque o rei está no campo, então cada um pode... por isso é chamado cidade de refúgio. Então é um mês que o lado negativo não tem voz. Nós estamos protegidos na cidade de refúgio e dá para nós tempo para que nós possamos se elevar espiritualmente, para quando chegar o Shana Yom Kippur, nós sejamos totalmente um outro nível, possamos ser recipiente para receber todas as brachot divinas. Mais alguma coisa interessante no mês de Elul, que esse é um dito do Tzemach Tzedek, uma coisa um pouco mais profunda, mas eu acho que vale a pena falar. Tzemach Tzedek, ele fala sobre o mês de Elul, que ele é composto de duas palavrinhas, Ló e Ló. Tem duas explicações. Ló com Aleph quer dizer não, Ló com Vav quer dizer para ele, dele. Mês de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ló e Ló, tem os dois Ló. O que quer dizer isso aqui? Ló e Ló. Existe, diariamente nós falamos, na nossa reza de manhã cedo, um versículo, que lá ele fala o seguinte, Bechol Saratam Lo Tzar. Em todo o sofrimento do povo de Israel, Lo Tzar, Deus também sofre conosco. Bechol Saratam Lo Tzar. Em todos os sofrimentos do povo de Israel, Deus também sofre conosco. O Malach Panav Hoshiam, e o anjo protege a gente. Então, essa palavra, Bechol Tzaratam Lo Tzar, a gente traduziu como em todo o sofrimento do povo de Israel, Deus também sofre, mas existem duas versões desse versículo. Ló está escrito com Aleph, Ló quer dizer não, quer dizer em todo o sofrimento do povo, Deus não sofre. Mas se lê Ló com Vav, que Deus sim sofre. Então, afinal de contas, Deus sofre com o povo ou não sofre com o povo? Está escrito Ló com Aleph. Echol tzalatam lo tzar, em todo o sofrimento, Deus não sofre conosco, não tem nada a ver, não está sofrendo. Porque está escrito Echol tzalatam lo tzar, então o sofrimento está sofrendo conosco. Então, o Talmud pergunta, afinal de contas, Deus sofre com o povo ou não sofre com o povo? Então, olha a continuação do passuco. O Malach Panav Hoshiam, ele manda um anjo para salvar eles. Se Deus não está sofrendo, o que ele se importa com o povo? Então, fala para nós, nossos sábios, que a versão principal é Lotzar, sim sofre com o povo de Israel. Essa é a versão principal. Mas nós temos outra versão, Lotzar não sofre. Então, afinal de contas, não existe na Torá nada que é por acaso. Mesmo que a versão principal, que Deus sim sofre com o sofrimento do povo, mas está escrito que ele não sofre. Então, como ele pode explicar? Então, explica o Tzemach Tzedek. Deve trazer isso aqui na sua Sikha, algo muito interessante. Ele fala o seguinte, existe um nível divino que está muito acima de toda a criação do mundo, de todo o desencadeamento do mundo. Sobre ele está escrito que os atos dos seres humanos não chegam até lá. Os atos dos seres humanos não chegam até lá, que é o nível divino que está acima de tudo. Sobre ele está escrito, Im chatata matifobo, se você pecou, o que você vai atingir Deus? Verá, se teus pecados foram demais, o que Deus se importa com isso? Será que Deus pega alguma mitzvah de você? Deus está de uma forma totalmente irrelevante, todos os nossos atos aqui embaixo são irrelevantes perante Deus, não chegam até Ele. Que é um nível divino que está acima de todo o desencadeamento do mundo. Então, perante esse nível, o sofrimento do povo de Israel, e é um resultado das suas falhas, não chega até lá. Porque Deus desconsidera isso totalmente, é como se não existisse. Por outro lado, existe um nível divino,
que ele se reveste nesse mundo material. Então, quando alguém peca, um judeu peca, isso traz uma falha também nesse nível divino. E automaticamente ele sofre com o sofrimento do povo de Israel. Em outras palavras, um povo de Israel, quando ele peca, ele faz realmente uma causa, uma falha no nome de Deus. Nós falamos diariamente no Kriyat Shema, que se eu fiz um pecado, eu não coloquei tefilim, eu fiz uma mancha na letra Rei do nome de Deus. Eu não falei Shema, eu fiz uma mancha na letra Yud do nome de Deus. Coloquei tzitzit, eu fiz uma mancha na letra Vav. E assim, eu não rezei, uma mancha na letra Rei. Quer dizer, o ato da pessoa atrás, o pecado da pessoa, causa uma falha no nome de Deus. Mas esse é um nível divino que se reveste dentro do desencadeamento dos mundos. Então, realmente, Bechol Tzaratam, então, automaticamente, é um nível que sente as falhas do povo. E sente também o sofrimento do povo. Quando o povo sofre, ele também sofre. Agora, existe um nível divino que está totalmente acima da natureza. Lotzar. Ele está acima de tudo. Naquele nível, os atos dos seres humanos são irrelevantes. E também o sofrimento não chega até ele. Então, explica o Tzemach Tzedek. Por que a Teshuvá tem a força? Por que a Teshuvá tem a força de limpar o pecado da pessoa? De onde vem essa força? A pessoa pecou, errou, se arrependeu, limpou. O que quer dizer isso? De onde tem essa força? Mas, na verdade, o Zohar Sagrado ele fala o seguinte: existem 3 nós que se conectam um com o outro. O povo de Israel, a Torá e Deus. O povo de Israel se conecta com a Torá, e a Torá se conecta com Deus. Quer dizer, a forma de nós nos conectarmos com Deus é através da Torá. Se falhou no cumprimento da Torá, nossa conexão com Deus está falha também. Mas vamos ver novamente essa frase. Existem 3 nós que se conectam entre si. O povo de Israel com a Torá com Deus. Aqui são 3 coisas, 3 elementos, mas são só 2 nós. O povo de Israel com a Torá é um nó. A Torá com Deus é o segundo nó, mas nós falamos 3 nós. Cadê o terceiro nó? Então explica a Hassidut que existe um outro nó, que é a conexão direta. Um judeu com Deus diretamente, não através da Torá. Na essência da alma do judaica, a ligação com Deus é independente da Torá. Nós falamos no dia de Rosh Hashanah, quando nós vamos tocar o shofar, antes de tocar o shofar, nós anunciamos que Deus escolhe a gente como povo. A escolha, quando a pessoa escolhe alguma coisa, não depende se a pessoa tem, olha, uma comida boa e gostosa e uma comida azeda e estragada. Qual que ele vai escolher? Isso não é escolha. Lógico que vai pegar outra. Uma escolha é quando as duas são iguais e ele pode escolher qualquer um dos dois. Quando nós falamos para Deus, escolha o povo de Israel, não é porque nós fazemos boas ações, nós merecemos ser escolhidos. A escolha de Deus está acima da essência divina. Assim Ele quer. Essa é a nossa ligação. Quando essa ligação no judeu diretamente com Deus, então aí é irrelevante todos os atos da pessoa, independente como foi a ação dele. Então, na verdade, a conexão do judeu com Deus está acima da Torá. A maneira correta de receber a presença divina é através da Torá. Mas caso ele falhou, caso ele pecou através da Teshuvá, nós temos acesso àquele terceiro nó, que faz a ligação direta, que é a ligação de Deus que está acima dos nossos atos. Então, isso quer dizer, através da Teshuvá, nós chegamos a esse nível que é chamado Ló com Aleph. Não, que está acima de toda a natureza, está acima de todo o desencadeamento. Lá não existe sofrimento. Por esse lado, não existe sofrimento. Realmente, o judeu não sofre de lá. Que perante Deus, o sofrimento é totalmente algo, uma ilusão de ótica. Por esse nível, tudo é bom, tudo é positivo. E por quê? Porque os atos dos seres humanos não influenciam esse nível. Então, através da Teshuvá, nós conseguimos chegar, através do ano inteiro, nossa ligação com Deus, através de Ló, Bechol Tzaratam, Lotzar. Todo ano nós estamos sofrendo, Lotzar. Mês de Elul, nós chegamos ao nível Ló, que está acima. Como que é isso aqui? Nós chegamos na cidade de refúgio. Amalach Bassadeh, o rei está no campo. E o nível mais elevado se revela. Automaticamente, todas as coisas negativas aparecem. Isso quer dizer Elul, Ló com Aleph e Ló com Vav. Ele consegue revelar no Ló com Vav, que é na nossa vida aqui embaixo, Ló com Aleph, esse nível tão elevado, que é a revelação do rei no campo e acaba
apagando e trazendo a capará para todos os nossos pecados. Isso que é o acerto que nós falamos, que a cidade refúgio traz a capará para todos os nossos atos. Então, quando a pessoa se dedica da maneira correta, ele consegue no mês de Elul se revelar esse nível tão sublime, tão elevado, tão nobre, automaticamente todas as coisas negativas desaparecem, são totalmente irrelevantes, tudo desaparece, tudo vira pó, e todos os nossos sofrimentos são revelados que não existem, tudo se transforma em brachot, tudo se transforma apenas em bênçãos reveladas, e é isso que nós podemos chegar no mês de Elul. É por isso que também o mês de Elul está ligado com a Geulah, com a redenção, que nós sabemos que no futuro, na época da redenção, Moshe Rabbeinu vai voltar para o povo de Israel e vai cantar novamente o Az Yashir, como está escrito, Az Yashir Moshe, aí Moshe vai cantar, segundo nossos sábios, vai cantar, ele já cantou muitos anos atrás. Aqui a gente aprende, Litchiat Lametim, que vai ter a ressurreição, mas Moshe vai chegar, Moshe Rabbeinu vai voltar e vai cantar novamente, e no início do Az Yashir está escrito, Vayomru lemor Ashir al Hashem, ele disse, vamos cantar para Hashem, Vayomru lemor Ashir al Hashem, são as iniciais da palavra Elul, que a luta está ligado também com o assunto da futura redenção, que possamos realmente merecer, através de mergulhar nessa cidade de refúgio do mês de Elul, a mergulhar no estudo da Torá nesse nível mais elevado, que é chamado de Divrei Torah Koltin, através de mergulhar no Lokun Aleph, no nível mais elevado, sublime, que está acima das nossas ações, nós conseguimos revelar a bênção divina, e isso traz para nós o Ktivava, Chatimah Tová, Shana Tová, Metokah, um ano bom e abençoado em todos os sentidos, e doce quer dizer que nós conseguimos enxergar, e o principal, isso traz a Geulah total e completa, que ainda antes de Rosh Chodesh Elul nós já possamos ter essa revelação de Vayomru lemor Ashir al Hashem, o cântico de Moshe Rabbeinu, entrar nessa época tão especial, e ir ao encontro da Geulah, ir ao encontro do Mashiach, e trazer a vida do Beit HaMikdash aqui para baixo, aí o mês de Elul vai ser totalmente diferente, que seja muito em breve para todos nós, somente com alegrias, e boas notícias para todo mundo, que cada um possa ter um ano abençoado em todos os sentidos, se Deus quiser. Amém.